Olá pessoal, o tema da aula de hoje é musculação. E aí, o que é melhor, máquinas ou pesos livres? Essa é mais uma aula criada por todos os integrantes do grupo de estudo, mas para variar, a aula é comigo. Vambora? Eu sou o professor Felipe Nassau, sou nutricionista e professor de educação física, atuo na nutrição clínica e esportiva e também como personal trainer, professor e palestrante. Sou presidente aqui do grupo de estudo da Trust e diretor do Instituto Alimente e ex-atleta dos 100 metros rasos. E acredito veementemente que com uma barra, um banco e um apoio para a barra, você não precisa de mais nada para treinar. E essa é mais uma aula feita sem nenhum incentivo financeiro externo, utilizando apenas o recurso humano dos membros do grupo de estudo. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho em divulgar o conhecimento científico numa linguagem mais didática e mais acessível nesse assunto tão importante que é a saúde, ou quiser contratar cursos, palestras, consultorias, inclusive essa aula no formato completo, é só entrar em contato com a gente pelo trustesports.com.br. E para quem quiser conhecer o nosso trabalho relacionado com a nutrição, o site é o institutoalimente.com.br. Vamos nessa? Bom, gosto de começar essa aula explicando como é que a gente é enganado pela indústria fitness. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que as academias investem muito pesado nos aparelhos de musculação. Então, com aparelhos cada vez mais modernos, até computadorizados, mas muitas das vezes um monte de aparelho de isolamento que acaba comprometendo até o próprio espaço das academias. Então, a gente vê que o peso livre fica cada vez mais subutilizado. E aí, como é que você escolhe sua academia? Então, a gente sabe que uma academia limpa, uma academia que tem uma estrutura segura, é importante, mas a grande maioria das pessoas acaba escolhendo a academia por um componente mais estético mesmo, ou seja, que está mais bonitinha e que o aparelho é mais bonito, que o aparelho aparenta ser mais robusto e ser melhor. E quantos de vocês já pararam para conversar com um professor antes de se matricular na academia? Será que professor é tudo igual mesmo? Pois é. E você, quando vai matricular seu filho, você matricula ele na escola mais bonita ou você tenta ver se realmente ele vai aprender alguma coisa ali? Pois é, vocês têm aprendido alguma coisa na academia? Talvez seja por causa das más escolhas. Bom, então esse negócio de que peso livre é melhor começou há muito tempo atrás, quando a primeira empresa de máquinas de aparelho, que foi a Nautilus, difundiu essa febre de que pesos livres oferecem risco à saúde, né, risco de lesão, e a gente sabe que isso é um mito. Então basta ter uma visão crítica para a gente entender o que está acontecendo e um pouquinho só de conhecimento. Então, dando um exemplo, isso aqui é uma gaiola para agachamentos, que é uma estrutura com barra lateral e regulagem de altura, simples. Aí chega o camarada que vai te vender o aparelho, diz que isso aqui é lesivo, mas que ele tem máquinas mais seguras e que treinam cada músculo isolado. Então, se você isolar, o resultado vai ser bem melhor. Não é isso que todo mundo acredita? Pois é, mas ele vai vender muito mais. E aí, qual que é a proposta? Eu vou usar a flexora para trabalhar a posterior da coxa, vou usar uma extensora para trabalhar um quadríceps, vou usar uma máquina de extensão de quadril, que a maioria das pessoas acredita que trabalha glúteo, mas a gente sabe que isso não serve para quase nada. Vou usar uma adutora e uma abdutora, porque já que eu não estou fazendo agachamento, talvez eu precise realmente disso, caso eu não faça nenhum exercício de pressão, como agachamento e leg press. Então, resultado, a gente acaba tendo um trabalho muscular bem menos efetivo, porque o próprio agachamento é muito mais efetivo do que esses quatro. Você acaba gastando mais tempo na academia, o dono da academia acaba tendo muito menos espaço dentro da academia para colocar coisas que funcionam melhor, né, que funcionam mais. E quem se beneficia bastante? O cara que vendeu os aparelhos.
Ó, tá feliz da vida. Então, de quem que é a culpa para essa desvalorização do profissional e a hipervalorização de máquinas que nem funcionam como elas prometem funcionar? Para começar, a culpa é do próprio professor aqui, que vive passando treino sem base teórica nenhuma, um treino mais doido que o outro, e aí realmente é difícil ter credibilidade em quem não estuda. Então, para começar, a culpa é dele. Em segundo plano, a culpa é da gestão. Então, como é que você contrata professores que não estudam? Ah, mas a gestão às vezes também não estuda. Aí realmente fica um pouco mais complicado. Se você não sabe você não conhece o seu produto, dificilmente você vai saber vender um bom produto, né? E em terceiro plano, a culpa é do próprio consumidor, que deveria ter um pouquinho mais de consciência crítica, um pouquinho mais de bom senso na hora de comprar a sua prática de exercício. Aí eu te pergunto, tá certo isso? Tá certinho. Mas certo não é com S. Então, filhão, é porque tá errado. Tá gravemente errado. Então vamos discutir agora um pouco mais sobre eficácia e segurança de pesos livres e máquinas. Então o primeiro ponto é que as máquinas não são mais seguras que os pesos livres, como eles comentam, e principalmente não são mais eficazes igual todo mundo acha que é. Então, os melhores resultados aparecem com movimentos naturais, com supinos e desenvolvimentos, agachamentos e levantamentos, remadas e puxadas, por exemplo, se for com o peso do corpo, melhor ainda. Então, esse trabalhinho de 2010 é bem interessante, que avalia supino máquina e supino com peso livre, e o resultado de ganho de força de massa muscular é bem melhor no pessoal que faz peso livre. E aí, voltando naquele exemplo do agachamento, você ter feito agachamento é melhor do que fazer os 4 isolamentos, lógico, desde que você mantenha intensidade alta em todos, né? E a explicação para esse fato é que o nosso corpo está sujeito à incidência da gravidade o tempo todo. Então, quando você agacha para pegar um objeto, você tem que fazer um agachamento. Para subir uma escada, você tem que fazer um movimento parecido com a puxada. Para empurrar um objeto para frente, tem que fazer um movimento parecido com o supino. Então, a gente faz isso o dia todo. Então, o ideal é que a gente treinasse coisas semelhantes quando a gente vai para um treinamento de força, né? Então, é bem natural utilizar o peso livre. Então, o grande problema das máquinas é que elas direcionam o movimento. Então, mesmo que eu empurre com um vetor inclinado para cima, o peso só vai movimentar para cá porque a máquina está guiando. Então, a gente só aplica força para levantar o peso e não leva em consideração os desequilíbrios de uma movimentação natural. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um supino, eu vou trabalhar peitorais, deltoides e tríceps. Fato. Só que eu não melhoro muito bem a coordenação. E quando eu trabalho com halteres, o que vai acontecer? Eu vou utilizar os antagonistas como estabilizadores. Então, além do peitoral, do deltoide, do tríceps, eu vou começar a utilizar também o bíceps, o dorsal. Isso fica bem melhor explicado na aula sobre grupos musculares. Mas olha que interessante, quando eu estou com halter, eu não vou só empurrar aqui nessa direção do vetor azul. Eu tenho que equilibrar esse desequilíbrio horizontal aqui dos vetores amarelos e o desequilíbrio antero-posterior aqui, ou seja, o peso pode vir para trás, ele pode vir para frente, ele pode vir para fora, pode vir para dentro, e eu tenho que empurrar ele só para cima. Então, o controle desses desequilíbrios aqui é que confere o maior ganho de equilíbrio e também é o que ativa músculos que não estariam tão ativados num supino máquina, por exemplo. Então, nesse vídeo mostra só o quadríceps trabalhando na extensora, enquanto quando eu vou fazer um agachamento, se só o quadríceps estivesse trabalhando, é isso que ia acontecer. Então eu vou precisar de músculos que trabalhem junto com o quadríceps, como por exemplo, o glúteo, e como por exemplo os posteriores da coxa. Então olha, vamos ver como é o tanto que já melhora um pouquinho o movimento do agachamento agora. Ele deve estar fazendo algo parecido com o stiff, né? Então falta músculo pra caramba. Agora colocamos eretores espinhais. Colocamos abdômen para estabilizar a pressão intraabdominal e para estabilizar o próprio movimento.
e aí o agachamento começa a aparecer, e aí eu vou precisar da panturrilha, que, como curiosidade, é o músculo mais ativado no agachamento, não é o quadríceps. Então olha que interessante. O agachamento começa a acontecer. Olha a quantidade de músculo. Olha a quantidade de músculo envolvido para você fazer um agachamento só para levantar o peso. Porque se eu for considerar os desequilíbrios que acontecem no agachamento, como o desequilíbrio lateral do quadril, o desequilíbrio de joelho, então eu vou utilizar muito mais músculos do que isso. Então eu vou utilizar o sartório, os adutores, o glúteo médio, ou seja, a parte interna da coxa e a parte lateral do quadril para estabilizar o movimento. E a gente sabe que isso é muito efetivo para hipertrofia, então tem estudo mostrando que agachamento leg press dá o mesmo resultado ou até mais resultado que adutoras e abdutoras. Então, isso a gente não vai entrar muito nesse assunto porque a gente abordou na aula de grupos musculares, então quem quiser dá uma olhadinha lá. Então, trabalhando esses músculos, os mesmos músculos no mesmo movimento, certamente eu vou conseguir uma harmonia melhor do trabalho deles e com certeza uma sobrecarga maior, que são fatores importantes para a gente ter mais resultado. E aí olha que interessante, porque quando eu trabalho em desequilíbrio, por exemplo, eu faço uma extensora com intensidade maior e flexora com menos intensidade. Eu acabo deixando o quadríceps mais forte e esse desequilíbrio é um risco para lesão. Então trabalhar todos os grupos no mesmo exercício, sempre que possível, é interessante para a gente ter os ganhos de força em níveis mais adequados e em níveis mais harmônicos. Então, utilizar exercício natural é fundamental para a gente ter um bom resultado e para a gente ter uma boa segurança. E agora, você que acreditava que as máquinas eram boas, você se rende? Eu acho melhor, porque essas informações vindas de que máquina é melhor para resultado e melhor para segurança só pode ser zoeira. E como todo mundo sabe, a zoeira não tem limites. Então olha que interessante essa questão vetorial. Quando eu contraio o quadríceps, a parte da frente da coxa, eu gero esse vetor em preto aqui, que tem que estar em equilíbrio com esse vetor azul e esse vetor amarelo. Só que eu posso ainda talvez movimentar lateralmente a minha perna, né? Ou seja, como se a perna fosse balançar para lateral, para dentro e para fora. Então eu tenho o vetor verde aqui da face lata e na parte de dentro do joelho, que não dá para mostrar daqui porque a imagem é em duas dimensões, tem um vetor semelhante do músculo sartório. Então é como se eu estivesse amarrando o joelho para que o movimento aconteça com uma certa firmeza, sem o joelho ficar balançando. Então isso vai acontecer muito mais no agachamento do que numa cadeira extensora, por exemplo. Então é por isso que os movimentos complexos são mais seguros e quanto maior for o grau de desequilíbrio, mais esses músculos estabilizadores vão conferir esse equilíbrio e conferir uma segurança. Então, por exemplo, agachamento, que muita gente condena como sendo um exercício perigoso, ele é perigoso porque as pessoas fazem errado. Mas a literatura científica mostra que ele é um dos exercícios mais seguros e, inclusive, mais indicados em reabilitação do joelho, por exemplo. Mas eu tenho risco no peso livre? Eu tenho. Tem um risco se eu usar ele, se eu não usar o peso direito, se eu tiver com uma postura, eu posso me machucar, com certeza. Mas aí entra naquela questão de ter um profissional que te avalie, que faça uma prescrição baseada no que você consegue fazer e onde você pode evoluir e que te acompanhe nesse processo para cada vez essa prescrição de treinamento ficar melhor. Então, se você vai para uma academia que não valoriza o profissional, ou se você busca o profissional que nem sempre é o melhor, mas às vezes é o mais divertido da academia, você está cada vez mais longe da segurança e cada vez mais longe do resultado. Então olha aqui o que acontece, o que eu tenho de risco nas máquinas. Então, por exemplo, regulagem. O banco dessa moça está muito baixo, de modo que o punho está um pouco acima da linha média do tórax. Então o que vai acontecer? Eu aumento a sobrecarga articular e o uso dos ligamentos. Principalmente se tiver um camarada aqui atrás atrapalhando e puxando o cotovelo dela para cima, enquanto o cotovelo deveria estar apontado. O cotovelo dela deveria estar mais ou menos aqui no cursor vermelho. Então, eu tenho esses problemas de má postura e de má regulagem do mesmo jeito e até pior.
Porque na máquina, se você tiver todo errado, a máquina vai movimentar do mesmo jeito. Já no peso livre, se você começar a desequilibrar, o peso vai para o lugar onde não deveria ir. Então você tem a chance de se equilibrar e perceber o movimento errado. Então eu tenho acidentes em partes móveis. Então, inclusive, tem estudo mostrando que lesões graves com amputação e tudo mais acontecem mais em máquina, de você prender o dedo em alguma parte móvel e decepar o dedo durante o movimento. Então isso pode acontecer. Peso livre é bem menos comum. E eu tenho movimento em desequilíbrio vetorial, como eu falei. Nada me garante que ela está empurrando para frente. Então, na verdade, nada me garante, não. Com certeza ela está empurrando isso aqui para baixo e para frente ao mesmo tempo. Onde está o cotovelo? Então, com certeza, além da má postura, está bem desequilibrado essa parte vetorial aqui. E tem outros pontos, né? Máquinas são projetadas em função da média estatura das comunidades. Então, pessoas muito altas e muito baixas não vão se adaptar muito bem às máquinas. E ele não é ergonômico para todo mundo. Então, o peso livre ele é um pouco mais democrático nesse sentido. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no equilíbrio. Então, a forma como a gente se comporta com os pesos livres é muito semelhante ao nosso cotidiano. Então, eles são muito mais funcionais e promovem um ganho de coordenação motora muito maior. Porque olha só, toda vez, por exemplo, que você desequilibra esse peso para trás, o seu corpo percebe essa alteração de tônus e manda impulso nervoso para você corrigir o movimento. E essa correção ocorre em milissegundos, então é muito rápido. Então, quanto mais treinado isso foi, mais rápido acontecer, mais coordenação motora você vai ter. Então, um grupo interessante que a gente pode aplicar esse conceito é em crianças que às vezes são mais desengonçadas. A gente sabe que musculação é totalmente seguro para criança, em breve vai ter um vídeo sobre isso. Mas o ponto-chave é, se a gente conseguir melhorar a coordenação motora dessas crianças, a gente pode inclusive melhorar a inclusão delas em brincadeiras e jogos. Então pode ser um grupo bem interessante. Mas mais interessante ainda é trabalhar onde a gente está perdendo, né? Então a gente sabe que com a idade a gente tende a perder equilíbrio e perder força. E por causa disso perder autonomia para as atividades cotidianas, dificuldade para subir uma escada, dificuldade para descer de um carro, por exemplo. Então, nesse grupo é fundamental que a gente use ou tente usar o máximo possível de peso livre. E, pô, eu vou ficar com a barriga desse tamanho, com gordura visceral? Não. Inclusive, a gente sabe que em idosos o treinamento fosse dar um bom resultado de perda de gordura. Mas foi a melhor imagem que eu achei do idoso levantando peso. Mas como é que a gente vê nas academias isso acontecendo? Então os iniciantes vão para as máquinas e quando ele começa a avançar, ele ganha um troféu, que é o peso livre. Será que isso não é preguiça do professor em ensinar, não? Então olha que interessante, é exatamente no início do treinamento que eu preciso promover a aprendizagem motora, que é aprender os movimentos básicos do esporte. Então, o que acontece se eu invento de, ao invés de usar o supino com halteres, eu uso o supino máquina com o meu aluno? Eu consigo colocar mais peso? Com certeza consigo colocar mais peso. Consigo ensinar ele a fadigar mais rápido? Consigo. Só que nessa fase ele não precisa nem de carga elevada e nem de esforço máximo, até porque se você fizer isso ele não vai recuperar legal do treino, então pode até ser contraproducente. Então, visto que a intensidade tem que ser progressiva, com a carga mais leve ele vai se sentir mais seguro para usar o peso livre. Então é exatamente no início que a carga leve ainda funciona para a pessoa que eu devo utilizar o peso livre. Porque se ele tiver uma boa aprendizagem motora, ele nunca vai ter uma dificuldade em executar um exercício numa máquina dentro de alguma progressão. Sei lá, se quer fazer um drop set, alguma coisa que precise de uma máquina, ele não vai ter dificuldade. E ao passo que eu pulo essa etapa, que eu coloco ele na máquina ao invés de colocar ele no peso livre, eu posso frear o avanço dele, porque o que acontece? Se num dado momento ele já está treinando intenso, mas não sabe usar o peso livre, e o peso livre passa a ser importante para ele continuar evoluindo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar ele para a primeira fase, para ele aprender a usar o peso livre, para depois voltar com a intensidade. Então isso pode afetar os scores motivacionais.
E eu também aumento o risco de lesão, porque vai que a pessoa não está adaptada ao peso livre, não tem coordenação motora, coloca uma carga elevada, faz um movimento inadequado ou até mesmo causa um acidente, deixa a barra cair em cima do queixo, alguma coisa nesse sentido. Então, por falta de vivência. Então, é fundamental que no início eu trabalhe os pesos livres. E aí, a gente deve estar se pensando, e a instabilidade de plataforma vibratória e o Bozu? Pois é. Então o que acontece? Os estudos têm mostrado que só há vantagem em trabalhar com plataformas instáveis na ausência de peso livre. Que quando eu trabalho com peso livre, o resultado é igual ou melhor. Por que igual ou melhor? Porque quando eu coloco mais carga, o ganho de força dos músculos estabilizadores, que o pessoal chama por aí de core, é melhor com o próprio peso livre, por exemplo, agachamento. Então, fiquem tranquilos, para ter resultado não precisa de firula. E agora, entrando nas considerações finais, eu acho que fica muito claro que para ter uma boa prescrição eu preciso de um bom professor, que não necessariamente sou eu, mas um bom professor que tenha conhecimento sobre as variáveis do treinamento e que saiba em quem usar, quando usar e como usar. Por exemplo, se eu tiver uma aluna com osteoporose, eu preciso colocar carga nela, ela está com osteoporose grave, eu preciso estimular rápido a osteogênese. E ela não tem coordenação motora nenhuma. Se por um lado eu preciso melhorar o equilíbrio dela para que ela não tenha queda, por outro eu preciso muito mais rápido que ela ganhe força e impor carga sobre essa pessoa para melhorar a densidade óssea. Então, às vezes, no início, eu posso utilizar uma máquina, mas sempre usando alguma coisa de peso livre para não deixar de ter o ganho de coordenação motora. Outro ponto importante do professor, atenção. Então não adianta ele saber tudo isso e ficar com preguiça, porque o supino máquina demora 2 minutos para ele prescrever e o supino com halteres ele vai gastar uns 15 minutos com o aluno. Mas pode ser esses 15 minutos ensinando o movimento e desmistificando informação, explicando que o agachamento não machuca joelho, explicando que quem tem joelho machucado pode fazer agachamento, desde que respeitando a própria lesão, né? E logicamente a base científica para a lesão e não o que todo mundo acha por aí. Então, isso é determinante no processo educativo. E nesse processo educativo, se eu conseguir despertar o interesse da pessoa pelo mundo do esporte, ele vai ter muito mais segurança para permanecer no esporte. E a partir do momento que ele passa a compreender e perceber o funcionamento do próprio corpo, ele passa a ser mais ativo no seu processo de evolução. Então você está dando autonomia para ele. Então você gasta um pouquinho mais de tempo no início, mas você vai ganhar, você vai conquistar o aluno. E a partir daí ele começa a desenvolver muito mais sozinho e cada vez mais interessado. E quanto mais interesse, mais ele vai te procurar, porque na hora de fazer planejamento ele não vai ter conhecimento suficiente para planejar, mas ele vai ser uma pessoa muito interessada, e pessoas interessadas vão acabar gostando do esporte. Então isso aqui pode influenciar lá na parte econômica da academia. Então uma pessoa que gosta do exercício, que aprendeu a fazer direito, ela acaba não saindo. Então, todos os lugares que eu já trabalhei, a queixa principal é que o aluno não fideliza, mas é claro que ele não fideliza. Ele é mal atendido porque o professor não faz a menor ideia do que está fazendo, aí ele fica solto, não vê resultado porque o treino está em baixa intensidade, sem amplitude, segurando a barra no lugar errado e sem aprender nada. Realmente, uma hora ele abandona. Mas se você ensinar o aluno a gostar do exercício, ele vai agradecer muito a você e certamente durante a vida dele vai agradecer muito ao peso livre. Então, o professor é fundamental para que ocorra essa educação física. Então, mudar comportamentos, mudar valores, mudar de atitude e principalmente mudar de hábito depende do conhecimento do professor e da didática do professor. Isso pode ser aplicado em diversos grupos. Então, se as academias investissem um pouco menos em equipamento e investissem no recurso humano profissional e não em fanfarrão, talvez eles tivessem menos sazonalidade e
Se você, cliente, aluno, exigisse um atendimento mais honesto e ficasse menos preocupado com a robustez da máquina da sua academia e a quantos quilômetros por hora que chega a esteira, provavelmente você também teria mais resultados e ficaria mais satisfeito, ou seja, ficaria bom para todo mundo. Eu espero que você tenha gostado de mais essa aula. Então, se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Essa é a maneira que a gente tem de manter essa qualidade de informação científica numa linguagem mais acessível e de modo gratuito. E se você quiser levar para sua empresa, para sua academia ou para sua cidade essa aula no formato completo, abordando padronização biomecânica de exercícios, uma explicação individual sobre cada exercício de peso livre, peculiaridades, entre outros, é só entrar em contato com a gente através do trustesports.com.br. Quiser conhecer o nosso trabalho relacionado à consultoria nutricional, institutoelemente.com.br. Nosso trabalho de consultoria para exercício, óbvio, trustesports.com.br. E para quem quiser ficar antenado nas novidades que a gente está lançando, além de ter curtido o nosso canal e ter inscrito no nosso canal, eu fico aqui no Facebook /Felipe Nassau, Instagram @Felipe Nassau. Agradecer o apoio da Academia Wordin da 904 Sul e da Ponto Natural da 215 Norte. E agora deixo vocês com as referências.